quero chamar aqui, hoje nós temos uma pregadora, uma visitante que vai trazer a palavra para os nossos corações. E eu quero chamar a irmã Marielle. A irmã Marielle é da igreja Assembleia de Deus, Palavra Viva. Ela é dirigente do Círculo de Oração. Ela cuida de mulheres, ela cuida de um projeto lindo. Eu achei tão lindo quando a pastora passou o nome do retiro de mulheres, Floresça em Mim. Olha que coisa linda, ela cuida desse retiro com o nome Floresça em Mim. Seja bem-vinda, irmã Marielle. E nós vamos orar pela nossa irmã, vamos abençoar a vida dela, que ela continue florescendo, que ela continue levando a palavra e fazendo outras mulheres florescerem em Deus, amém? Pai amado e Pai querido, aqui está, Senhor, a Tua filha, Senhor. Nós queremos, papai, te pedir, derrama a Tua unção, derrama a Tua Shekinah, derrama o Teu óleo novo, do alto da cabeça à planta dos pés. Continua, Senhor, envolvendo a Tua filha, continua falando com ela no sobrenatural, continua abençoando, continua usando ela, Senhor, aonde a planta dos pés dela pisar, Senhor. Que a Tua chama, que o Teu fogo entre, Senhor, o Teu fogo curador, o Teu fogo que traz, papai amado e Pai querido, cura sobre os corações, meu Deus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, no coração da Tua filha, toca em tudo aquilo que leva ao nome dela, cuida dela, esconde, Senhor, no Teu esconderijo como menina dos Teus olhos, protege a vida dela, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e que ela continue pisando em terrenos firmes, papai, que ela continue levando a Tua palavra, e que a Tua palavra frutifique, e que a Tua palavra floresça, meu Deus, aonde ela entrar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, mulheres. A atmosfera de hoje está propícia para a cura. Eu quero começar a agradecer ao Senhor, porque se não for por Ele, eu não estaria aqui. Quero também agradecer a pastora Adriana, que eu conheço já faz um bom tempo. Louvado seja Deus pela sua vida, por este ministério. Obrigada pelo convite. Quero agradecer as minhas amigas, minhas intercessoras, a Regi e a Dani, por aceitar esse convite e por estar aqui nesta noite. Culto de mulher. Mulher que vive o processo. Quando a pastora me passou, eu falei, meu Deus, que tema maravilhoso. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, dizer quem está passando por um processo, todas nós vamos levantar as mãos. Porque o processo, ele faz parte para a gente chegar no propósito. Porque se a gente não passar por um processo, nós não chegamos no propósito. Porque primeiro o Senhor nos forja, nos lapida para a gente chegar na vontade do Senhor. E quando Deus eu comecei a orar, o Senhor me trouxe uma passagem muito conhecida, que é em 1 Samuel 1. Eu quero ler o versículo 27, que fala sobre uma mulher, Ana. Amém? Samuel 1, versículo 27. E por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Glória a Deus. Essa história, ela fala de uma família. Ela fala de Ana e Penina. E a Bíblia começa a contar que existia o seu esposo, Eucana, um homem que temente ao Senhor. E eu comecei a pesquisar para me entender por que Eucana tinha 2 esposas. Só que a Bíblia, os estudos que eu pesquisei,
não diz que Ana foi a sua primeira ou a segunda mulher. Mas eu acredito que naquele tempo, o seu esposo poderia ter uma segunda esposa. Só que a Bíblia diz que Eucana amava muito Ana. Só que Ana não gerava filhos. Então, na minha imaginação, Eucana se casa com Penina para que a sua descendência fosse continuar. E ali Penina gerou filhos. Só que o lindo, pastora, nessa história, que a Bíblia não diz os nomes dos filhos de Penina. Só diz que Penina gerou filhos e filhas. E é interessante também, quando eu comecei a decorrer esse texto, que a Bíblia ela é muito maravilhosa, a palavra, porque Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele fala nos detalhes. E o Senhor, Ele quis deixar essa história para nós, para que nós íamos entender que tudo está no controle dEle. Porque a palavra de Deus diz que o próprio Deus cerrou a madre de Ana. Muitas das vezes nós estamos passando por alguns processos, por algumas dificuldades, e muitas das vezes nós pensamos que é o inimigo que está agindo na nossa vida. Não, é o próprio Deus. É o próprio Senhor que cerrou a madre dela. E eu fiquei na minha casa essa semana, meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, Ana quer dizer agraciada. Era uma mulher que era cheia da sua presença. E por que o Senhor cerrou a madre dela? E o Senhor falava para mim, gerar no secreto é viver propósito. Gerar no secreto é viver propósito. E eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Muitas das vezes estamos gerando muitas coisas no secreto. Só nós e Deus. Muitas aflições. E o Senhor está dizendo, continua gerando, porque você vai chegar no propósito. Aleluia, Jesus. E ali aquela mulher, a história diz que em ano em ano, eles subiam a Siló. Ali eles faziam sacrifício ao Senhor. Então eu fico imaginando que, em ano, Ana se colocava diante do Senhor, e ali ela fazia a sua petição ao Senhor. Muitas das vezes nós entramos dentro da casa do Senhor, viemos num culto de mulheres, viemos nos nossos cultos diários que existe na nossa igreja, e nós nos colocamos diante do Senhor, e nós nos entregamos. Senhor, eu estou aqui, mais uma vez, para pedir para o Senhor aquilo que a minha alma está afligindo, aquilo que o meu coração está clamando a Ti. Muitas das vezes nós passamos dificuldades que a gente não conta para ninguém. É igual a irmã disse, que a gente procura uma intercessora, uma amiga, uma pessoa que muitas das vezes nós queremos desabafar, mas o Senhor fala, não, é comigo, é no meu particular, é você e eu, porque eu preciso tratar com você, e o tratar do Senhor é no particular. Gerar dói. Eu nunca gerei, eu não sou mãe, mas eu já gerei no Senhor muitas coisas, e dói demais. E eu sei que tem muitas mães aqui que já geraram filhos no seu ventre. Eu imagino que chega momentos onde não tem posição, você deita para um lado não está bom, você deita para o outro também não está bom. As dores vêm, aí vai chegar a dor do parto. Muitas das vezes nós estamos passando por essas dores de parto, aonde o Senhor fala, você está gerando no meu secreto. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Eu creio, Senhor, em tudo que o Senhor vai fazer nesta noite, Pai. Eu creio que tem mulheres nesta noite, Senhor, que está gerando no secreto, Pai, com o Senhor. E mais uma vez, aquela mulher, ela sobe com a sua família. E existe Penina na história. E eu tenho certeza que na nossa trajetória, nós conhecemos algumas Peninas também. E o interessante é que o Senhor põe as Peninas na nossa vida. Porque as Peninas nos impulsionam para o propósito. O Senhor, Ele coloca as Peninas para dizer que Ele é conosco. E Penina era uma mulher atribulada de alma. Era uma mulher ferida. Porque quem está ferida, fere outras. Quem é machucada, machuca outras. Mas quem é curada, cura outras. Aleluias. Por que eu acho que Penina, ela perturbava tanto a vida de Ana? Porque a Bíblia nos relata que Eucana amava mais a Ana. Agora você imagina, na minha cabeça, Penina gerou filhos, então ela começava a afrontar a Ana por Ana não ter gerado nada. Então muitas das vezes ela poderia dizer assim: mas eu gerei, eu dei filhos, homens e mulheres, mas mesmo assim, ele amava Ana de uma forma diferente. E a Bíblia nos diz que quando ele separava, ele dava a porção para sua esposa, para os seus filhos e para suas filhas. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada. É tão lindo isso. É tão lindo. Então vocês imaginam aquela mulher, a amargura que ela tinha na alma, de saber que mesmo dando filhos para ele, ele não amava ela como amava a Ana. Imagine aquela mulher frustrada. Então ela pensava assim: eu vou fazer com Ana para que ela venha se perder, desistir. Muitas das vezes, a Penina vem na nossa vida para fazer a gente sair do propósito. Porque Deus abre portas. E nós sabemos que quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Mas uma pessoa pode, eu e você. O Senhor, Ele faz promessas sobre as nossas vidas. Ele diz que nós vamos gerar, e eu estou debaixo de uma promessa. Porque hoje estar aqui no culto de mulheres é uma das promessas que o Senhor fez sobre a minha vida. O ano passado, a minha igreja é assembleia, então nós temos departamentos e fazemos congressos. E o ano passado o Senhor nos deu o retiro de mulheres. E o Senhor falava que era para florescer. E o Senhor mostrava um jardim de rosas. E o Senhor falava que ali ia vir mulheres machucadas, feridas. E o Senhor mostrava, pastor, um botão de rosa fechada. E o Senhor falava que esse botão Ele queria abrir. Ele queria que a gente florescesse. E só o Senhor tem o poder de nos florescer. Só que nós temos uma escolha: permitir e não permitir. Nós temos o poder de fechar a porta que o Senhor abriu. Nós temos o poder de desistir das promessas que Ele nos fez. E Penina fazia isso sobre a vida da Ana. Penina ficava lá em cima dela, tentando sobre ela. E o interessante, que o Senhor falou muito forte comigo, foi que se Ana subia com a sua família em ano, o profeta Eli conhecia ela. Porque a palavra diz que ela ia e eles faziam sacrifício ao Senhor. Amém?
Vocês estão comigo? Glória a Deus. E ali, a Bíblia diz que Ana chegou ao templo e Eli começou a observar ela. Olhou nos lábios dela. E o Senhor falava bem assim comigo: nem todos que estão com você vai entender o seu processo. Nós podemos sentar em mesas, compartilhar, a sua amiga do lado, sua confidente, mas tem processos que ela não vai entender. E eu fiquei imaginando, pastora, a senhora cuida de almas. Imagina aquele homem que conhecia ela, conhecia a família dela. E ali ele diz, em 13, no 12, e sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagadas, a parte de ti teu vinho? Muitos estarão conosco, mas muitos não entenderão o processo. Ali ele julgou ela como se ela tivesse embriagada. E ali ela não estava embriagada. Ali ela estava cheia da presença do Senhor. E o Senhor falava comigo exatamente nessa parte, aonde quando nós entregamos diante do altar, aquilo a nossa petição, aquilo que nós estamos querendo, primeiramente nós vamos gerar no céu, para Ele concretizar na terra. Primeiro o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas, precisamos entregar ao Senhor aquilo que a nossa alma clama. Muitas das vezes nós chegamos num ambiente onde está um ambiente de cura, mas nós não queremos que o Senhor trabalhe, porque o Senhor vai mexer em feridas que nos machuca, vai fazer nós lembrarmos de situação aonde nós choramos, aonde nós ferimos, mas o Senhor manda te dizer nesta noite, entrega no meu altar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer trabalhar de dentro para fora. É aqui dentro que o Senhor trabalha. Não adianta nós estarmos bonitas na presença dEle e vazia dEle. Nós precisamos nos encher da presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. E eu vivenciei algo na minha casa ontem, que aquilo ali assim me deixou muito triste. E o Senhor faz a gente viver aquilo que a gente vai ministrar. O meu esposo, eu sou casada há 9 anos. Quando eu conheci meu esposo, ele estava afastado e eu não conhecia Jesus. E ali ele se reconciliou. Eu aceitei Jesus, eu me batizei e nós casamos. Só que faz um tempo que ele se afastou da presença do Senhor. Então hoje ele está afastado. Não tem feito aquilo que agrada ao Senhor. Mas eu estou debaixo de uma promessa. E eu tenho sido a diferença dentro da minha casa. Porque ninguém pode parar aquilo que o Senhor já decretou sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E o meu marido trabalhou, e depois ele chegou em casa, ele foi resolver umas coisas. E quando ele chegou, eu já senti que ele tinha bebido. E ele não bebe fora de casa. E ele não bebe cerveja, mas ele bebe o vinho dele. E isso eu falo que é uma intimidade sua com o Senhor, não condeno quem bebe.
mas aquilo me entristece porque eu conheço o meu esposo na presença do Senhor e eu sei o chamado que ele tem. E aí quando ele chegou, eu olhei para ele e eu já sabia, mulher sabe, né? E quando ele bebe, mesmo que seja pouco, ele não chega perto de mim. E aquilo ali eu falei assim, vem me dar um beijo, ele veio me dar um beijo, eu senti o cheiro de álcool. E ali eu continuei fazendo as minhas coisas e eu disse para Deus assim, até quando? E o Senhor me disse bem forte, gera no secreto, para você chegar no propósito. Gera no secreto. Quantas de nós tem gerado seus esposos no secreto? Tem gerado filhos no secreto? Quantas de nós? Glória a Deus. Se você tem o seu esposo que te acompanha, que vocês andam na mesma visão. Mas imagina aquelas que ainda não têm. Eu estou gerando o meu esposo no secreto. E eu creio que em breve o Senhor irá alcançar a vida dele. Porque nós precisamos dar exemplo dentro da nossa casa. Nós precisamos ser a diferença. Porque enquanto Penina perturbava Ana, a Bíblia não diz que Ana retrucava. Quando o seu esposo, seu filho tenta te afrontar dentro da sua casa, muitas das vezes pela nossa carne, pela nossa emoção, nós queremos revidar, nós queremos falar, nós queremos mostrar que nós somos santas. Eu estou dentro da igreja, eu estou orando por você, mas dentro da minha casa eu não sou quem eu disse que eu sou. E Ana nos ensina que Penina perturbava ela, mas ela não revidava. Enquanto o seu esposo está te afrontando, o seu filho continua em silêncio e orando, Senhor, faça a tua vontade, porque eu estou gerando no secreto e eu sei que em breve eles vão estar debaixo das tuas mãos, porque a minha casa está debaixo de uma promessa. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos que ser a diferença, irmãs. Nós temos que ser a diferença no mundo de hoje. Nós temos que mostrar que o Senhor é em nós. Nós não temos que revidar. Nós vamos ser perseguidas, caluniadas, mas vamos continuar com a presença que nós carregamos. Pastora, a senhora vai ser caluniada. Vão falar da senhora, mas a senhora vai permanecer. Porque o brilho do Espírito Santo que a senhora carrega leva aquilo que você é. Paulo nos ensina. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, foi caluniado, mas ele não negou o chamado dele. E o Senhor vai levantar mulheres nesse tempo, vai levantar mulheres curadas, mulheres transformadas pela palavra, pela presença dEle. Nós temos que ser mulheres, porque onde nós passarmos, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma mulher, aonde eu posso chegar e sentar e compartilhar, e ela vai ter uma palavra de cura, uma palavra de ânimo, uma palavra que restaura, que aviva a minha alma. E aqui diz que o próprio profeta não entendeu o que Ana clamava. Por isso que o Senhor dizia para mim, muitos estão andando com você, mas muitos não entendem o seu propósito. Muitos não entendem. Muitos dizem, por que ainda está aqui, pastora?
Por que ainda está aqui? Por que ainda não mudou para um lugar mais calmo? Não, porque é aqui. Sabe por quê? Porque uma hora vai passar uma pessoa do mundo e vai ouvir um louvor, uma passagem, alguém comentando e vai falar, meu Deus, ali fala de Deus e é ali que eu vou. Por dentro dessas portas vão entrar pessoas pedindo socorro. Esses bares em volta precisam ouvir a palavra, são pessoas que não conhecem e nós temos que levar a palavra. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Hoje o Senhor fala para mim e para vocês, porque eu tive que viver essa palavra. O Senhor falava que eu precisava entender o que era gerar no secreto, o que era pedir no secreto, para mim chegar no propósito, para gerar o meu milagre. Quem quer gerar milagres? Todas nós queremos gerar um milagre. Eu também quero gerar um milagre. Primeira palavra que veio sobre a minha vida logo quando eu me converti é que eu ia gerar. O meu ventre iria dar frutos. Mas hoje eu vivo o processo de Ana. O Senhor cerrou a minha madre. Por quê? Não sei. Mas o propósito Ele tem. Mas você tem problemas? Não. Não tenho problemas. Faço exames e nunca sai nada. E a médica diz, você já está ficando de idade avançada. Mas Sara teve Isaac com 99, 100 anos. O que é isso para Deus? Se for da vontade, eu vou gerar com 50, com 60. Mas eu vou gerar. Porque eu estou debaixo de uma promessa. Vocês estão debaixo de uma promessa. Muitas das vezes não é um filho que vocês estão pedindo, mas é algo que vocês têm pedido há anos. Entrega no altar do Senhor. E aqui nos diz que quando Ana, a entrega de Ana nessa passagem, nessa parte foi diferente. Porque mais uma vez eu vou dizer, eles subiam em ano. Muitas das vezes nós estamos há anos na casa do Senhor. Há muito tempo na casa do Senhor. Mas nós não entregamos da forma que nós precisamos entregar. E ali naquele momento que ela está clamando a sua alma, porque a palavra diz. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do seu desgosto tenho falado até agora. Ela disse, a minha alma está atribulada. O meu coração está atribulado. Você imagina quantos anos que Ana estava sendo perseguida por aquela mulher. E ali naquele momento ela entregou. Mas o Senhor ministrava no meu coração que a entrega ela fez no altar e foi gerado no céu. E a palavra diz que depois de um tempo, Ana gerou um filho. E não foi qualquer filho. Não foi qualquer filho. Ela gerou Samuel. Samuel. E a história dele foi muito linda. Foi muito grande. A nossa espera, o nosso gerar, está demorando. Mas a hora que nós gerarmos,
a nossa história vai ser contada. E o nosso milagre vai ter nome. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para essas mulheres lindas se colocarem de pé. Em nome de Jesus. Que nesta noite não seja mais um momento, um culto de mulheres para você. Que nesta noite você venha se derramar diante do Senhor verdadeiramente. Sabe aquela entrega de alma que muitas das vezes falta isso para você entregar para o Senhor. Porque o Senhor, Ele está à espera da nossa verdadeira adoração, da nossa verdadeira entrega. Porque o Senhor não está interessado em vozes bonitas, em pregação. O Senhor não está interessado em nada. Ele só está interessado em saber o que você vai entregar diante dEle. Porque muitas das vezes nós queremos mostrar algo para as pessoas que nós não somos. Mas o Senhor te chama nessa noite. Entrega a mim. Entrega as suas dores. Entrega as suas aflições. Entrega o seu coração a mim. Entrega. Hoje eu te convido, mulher. Hoje eu te convido para você vir à beira deste altar. Eu convido, não olha para mim, porque eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu tenho um Deus grande, um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que pode fazer o sobrenatural. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que chama você hoje, mulher, é Ele que te chama hoje. O Senhor te chama, o Senhor te chama, mulher, o Senhor te chama, venha e entregue a mim no meu altar, aleluias, aleluias, glória a Deus. Se puder soltar aquele louvor que eu mandei, amém, Jesus. Vai doer mesmo, Senhor. Vai doer mesmo, Senhor.